tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa transmissão de hoje. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. E não se esqueçam, hein, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala ao longo aí das interações nas redes sociais. Hoje é sexta-feira, de praxe por aqui, aquela nossa conversa sobre a segurança pública em todo o estado de São Paulo, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Para esse bate-papo, eu vou apresentar agora os nossos convidados. Primeiramente, o Major Geraldo de Castro Nogueira Neto, coordenador operacional do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o 20º BPMI, que fica em Caraguatatuba, litoral norte paulista. Tudo bem, Major Nogueira? Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí no litoral? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, dizer que é uma alegria, uma honra participar do programa. A gente conversava antes, fora do ar, estava verificando aqui quais foram as conversas, quem já participou do programa. Isso aumenta a nossa responsabilidade, honra bastante a gente estar participando. E por aqui, um dia de pouco sol hoje, mas com expectativa de bastante movimento no final de semana. E a gente já se coloca desde já à disposição para tentar sanar todas as dúvidas dos ouvintes, de quem quiser entrar em contato e falar bastante aqui sobre o litoral norte e sobre a segurança pública. Obrigado pela presença, Major Nogueira. Será uma conversa muito bacana que a gente vai ter também com a presença, não sei se ele já está conectado, mas eu já vou anunciar por aqui, o Coronel Cássio Araújo de Freitas, nome de guerra Coronel Cássio Araújo. Ele é o comandante do policiamento do interior da área região 6, do CPI M6, que fica em Santos. Tudo bem, Coronel Cássio Araújo? Ele ainda está conectando, estou vendo aqui a chegada dele. Enquanto isso, a gente vai aqui iniciar a nossa conversa com o Major Nogueira, dizendo o seguinte: olha, a Secretaria de Segurança Pública se prepara para a Operação Verão, né, 2021-2022, com grande reforço no policiamento, um reforço fundamental, claro, devido ao grande aumento do volume de turistas dessa época, e isso tudo vai acontecer em todas as praias, todas as estradas que ligam a capital e o interior ao litoral. Já é tradição, não é, Major Nogueira, a chamada Operação Verão? Já tem quanto tempo esse trabalho desenvolvido pela nossa PM de São Paulo? Major? Oi, Mauro. Conseguiu ouvir? Sim. Eu consigo, sim. Eu vi a pergunta que apareceu para mim na tela aqui, que o Coronel Cássio já acabou de se conectar ali. Então, já sim, dando boa tarde para o Coronel também, que já está junto com a gente. Então, antes da sua resposta, só uma licencinha. Então, Major, Coronel Cássio, tudo bem? Seu microfone fechado, Coronel? Pode abrir, por favor. Está aberto agora. Como é que vão? Boa tarde. Satisfação falar com vocês. Muito obrigado pela presença. Eu vou pedir uma gentileza, Coronel. Vem mais para o centro, vai para a sua direita, para ficar mais no centro da tela, para a gente ter uma boa visualização da sua imagem aqui nas redes sociais. Isso, Coronel Cássio Araújo, ajeitando aqui o seu equipamento para essa nossa conversa. Muito bem. Eu vou repetir aqui a sua apresentação. Coronel Cássio Araújo de Freitas, que comanda o policiamento do interior da região 6, o CPI M6, na cidade de Santos. Como é que está Santos hoje, Coronel? Santos, o tempo está nublado, mas muita gente descendo já para a Baixada Santista, para aproveitar o final de semana, o aumento de população aqui, mas já é algo esperado, né? E o Santista agora é feliz com o futebol, né? Em definitivo, parece que passou o perigo, né? Tá passando, espero que passe logo. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Eu já fiz aqui um preâmbulo
E eu perguntava aqui para o Major Nogueira sobre a Operação Verão, a tradição que já temos, né? Operação Verão, todo esse trabalho feito pela Polícia Militar, nesse caminho para as praias, as estradas que saem de São Paulo, as estradas que saem do interior. Quanto tempo já tem, Major, esse trabalho da PM? Mauro, a gente aqui no Litoral Norte, já há bastante tempo que a Polícia Militar se organiza para fazer o policiamento diferenciado durante o período do verão. E, inclusive, até como curiosidade, eu já tive a honra de participar da Operação Verão numa oportunidade anterior lá em Santos. Eu já trabalhei em Santos, já tive lá no CPI 6, então já participei da Operação Verão estando lá no CPI 6 e agora a gente participa da Operação Verão estando aqui no Litoral Norte, na área do 20º Batalhão. E é importante que a gente aproveite o espaço para conversar, para explicar para a população que se a operação começa dia 22 de dezembro efetivamente, o nosso trabalho de planejamento, de organização já vem desde o início do ano. Praticamente, quando termina uma operação verão, a gente já começa a pensar no verão do ano seguinte para poder mobilizar, buscar recurso, fazer o ajuste daquilo que aconteceu no ano anterior, preparar como que a gente vai trabalhar no ano seguinte. Então, embora as operações estejam acontecendo sempre durante os períodos de verão, a gente trabalha o ano inteiro para que elas aconteçam em condições. Eu dei uma olhada na pauta anteriormente, que a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura também, para poder disponibilizar essa estrutura, mobilizar o efetivo, fazer os ajustes, melhorar o que foi feito no ano anterior, praticamente desde o encerramento da operação. Então, é um trabalho que a gente pode dizer que o ciclo vai se renovando anualmente para a gente poder receber esse grande número de turistas. Um desafio enorme, não é, Coronel Cássio Araújo? Porque é o estado inteiro de São Paulo, no litoral paulista, toda a região sul ali, né, de Mongaguá, vindo para o centro, Baixada Santista, Santos, Betioga, o centro mesmo, e vai para o litoral norte, São Sebastião, Ubatuba, Caraguá, Ilhabela, enfim. É uma área gigantesca. Qual que é o desafio principal, Coronel Cássio? Bom, nós temos dois grandes desafios, né? O primeiro é um desafio de logística, que é receber policiais que vêm nos ajudar nessa empreitada. Não é um desafio fácil você mobilizar tanta gente, você alojar essas pessoas, alimentar essas pessoas, tudo com qualidade e dignidade. Então, você tem esse primeiro desafio, que acho que é bem parecido com o que o Major Geraldo Nogueira estava nos falando agora. Acaba uma operação, você já inicia a preparação da próxima por conta disso. O outro desafio é o desafio operacional, propriamente dito, porque nós estamos aí nos preparando para termos um aumento de população que vai chegar a 7,5 milhões de pessoas aqui na Baixada Santista e algumas cidades do Vale do Ribeira. É como se a cidade do Rio de Janeiro viesse para cá, tá? E assim, as pessoas vêm no modo lazer, né? A pessoa no modo lazer, ela dá um pouquinho mais de trabalho na área de segurança pública, porque você tem pessoas que às vezes abusam do álcool, abusou do álcool, vai ter problema lá para o GPMAR, vai ter que fazer mais salvamentos, abusou do álcool, você vai ter problemas aí de trânsito, problemas de acidentes e também problemas de furtos, principalmente de celulares, que nós temos um aumento muito grande durante esse período. Esses, em linhas gerais, são os maiores desafios que nós temos. Major Nogueira, você dizia que a Operação Verão começa, disparada no dia 22 de dezembro, porém é todo um trabalho feito de preparação, e isso acontece ao longo de todo o ano, ou seja, é pegar ali no começo do ano aquilo que foi a Operação Verão anterior e preparar a nova, né? Então, por mais que ela seja tradicional, o dinamismo da situação sempre traz uma operação verão nova a cada ano. A característica da criminalidade também que se modifica, não é isso? Com relação ao que a gente trabalha, o planejamento da operação, a gente vive um constante aprendizado, né?
desde questões estruturais, questões criminais, a gente vai aprendendo, a gente precisa estar sempre muito antenado, muito ligado naquilo que vai acontecer. Vamos pegar como exemplo o último ano que a gente teve a questão da pandemia. Para esse ano ainda, a gente tem que estar atento o tempo inteiro a quais são as mudanças, a quais são as restrições, aquilo que vai ser liberado, aquilo que vai retornar. Então, é um trabalho que tem que ser feito a todo momento de ajuste, de como a gente vai estar participando, e, ao mesmo tempo, a gente está acomodando, recebendo, né, todas essas pessoas que vêm nos visitar, os turistas, todos os policiais que vêm nos ajudar, e adaptando para praticamente todo o leque de incidência criminal que a gente pode ter. Como o Coronel Cássio bem falou, a gente tem alguns delitos, algumas modalidades criminosas que a gente tem a expectativa que possam acontecer, a gente trabalha na prevenção delas, mas sempre também muito antenado, muito ligado a tudo aquilo que possa acontecer, que possa impactar nas cidades, seja por aqueles fatores que a gente já conhece, por esses novos que vão surgindo durante cada ano. Então, tem que ser um trabalho assim de planejamento, de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter autonomia, rapidez, entendimento daquilo que está acontecendo para promover os ajustes conforme a operação vai acontecendo. Coronel Cássio, esse número que o senhor destacou, 7,5 milhões de pessoas, a expectativa da quantidade de turistas em toda a região, e que o senhor destacou também que equivale à população da cidade do Rio de Janeiro, esse é um número já tradicional também, geralmente essa quantidade de gente que vai passar as férias no litoral, ou ainda um pouco menos em razão da própria pandemia. Tem gente que não vai se lançar em muitas situações de viagens, não, né? Não, esse número aí não é um número tradicional, isso é uma projeção que nós estamos fazendo para fins de planejamento, porque nós temos uma expectativa de que nós vamos ter um aumento grande de pessoas aqui no litoral, não só aqui na Baixada Santista, mas também lá no litoral norte. Por que nós estamos com essa projeção? E ela está se confirmando, viu? Nós estamos com essa projeção porque você ainda tem algumas restrições de alguns países que têm algumas restrições para a viagem. Você tem a população que vem aí de 1 ano e meio de pandemia, que quer curtir as férias merecidamente, e um dos recursos mais próximos que tem aqui, tanto para a região metropolitana de São Paulo como no interior do estado, é a Baixada Santista e o litoral norte. Então, nós somos a primeira opção de férias para essas pessoas. E nós temos essa projeção, ela está se confirmando, porque nós observamos o que tem acontecido nos feriados prolongados. Os feriados prolongados, nós temos tido recordes sucessivos de pessoas que vêm para a Baixada. Então, isso aí para nós serve como um indicador bastante útil de que nós teremos aí um recorde de pessoas aqui durante a temporada. Major Nogueira, é necessária a presença de policiais de fora para dar um reforço, ou o efetivo que existe no litoral já é o suficiente para dar conta desse aumento todo de demanda do pessoal que vai descer mesmo? Não, é necessário aporte de efetivo, de recursos da Polícia Militar de São Paulo mesmo, mas de outras regiões, porque o número a quantidade de pessoas que visitam o litoral, tanto no litoral sul quanto no litoral norte, é muito maior do que o normal. Então, para que os senhores tenham uma ideia, a gente estima que próximo à virada de ano, entre Natal e Ano Novo, que é o período com maior número de turistas por aqui, a população do litoral norte ela pula aí de cerca de 350, 400 mil, que é o habitual, que é a população residente, para algo entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. Como o Coronel Cássio falou muito bem, é uma estimativa que a gente tem ampliada, né, de certa forma, por essa questão da pandemia, por essa demanda represada que a gente tem no turismo, nas férias, né, que as pessoas terão. Então, há necessidade, sim, de um aporte de efetivo, e esse efetivo vem, o nosso efetivo em números aproximados, ele praticamente, a gente tem do que a gente tem hoje, a gente passa a ter, contando com o nosso e com o que chega, a gente passa a ter 3 vezes mais
policiais daquilo que a gente tem aqui normalmente, e sem esse reforço seria muito difícil a gente manter a qualidade de atendimento que a gente tem, que a gente já mantém há bastante tempo. Então, há necessidade, sim, de aporte de efetivo, há necessidade de um trabalho coordenado com as unidades especializadas que a gente tem, com polícia rodoviária, com corpo de bombeiros, com polícia ambiental. Há necessidade de um trabalho coordenado também, muito bem sincronizado com unidades como o Batalhão de Operações Especiais e outras que vêm trabalhar com a gente no litoral durante esse período, para que a gente possa dar o bom atendimento ao cidadão de bem e para que a gente possa responder adequadamente às demandas criminais. Junto com os turistas, a gente também recebe aí pessoas que vêm intencionadas aí ao cometimento de delitos. Nós estamos falando sobre a Operação Verão da Polícia Militar, que terá início no dia 22 de dezembro, pela segurança pública de todos os turistas que vão sair de São Paulo, da capital, do interior também pelas estradas em direção ao nosso litoral. E nessa conversa, o Coronel Cássio Araújo, do CPI 6 em Santos, e o Major Nogueira, que é do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fica em Caraguatatuba. Então, essa nossa conversa está abrangendo todo o nosso litoral, de norte a sul, a gente entendendo como é que vai ser o trabalho da Polícia Militar durante o período da Operação Verão. Major Nogueira, o Coronel Cássio destacou aí os desafios, falando da natureza, da criminalidade, e como é que a polícia está se preparando para atuar em relação a isso. Agora, aí em Caraguatatuba, e nas cidades do litoral norte, até pela diferença da característica geográfica, né, das cidades do centro ali de Santos, né, da Baixada Santista e do litoral sul, a natureza da criminalidade é diferente, a preocupação é com o crime patrimonial, porque quando não há o grande afluxo de turistas, as cidades estão mais vazias, há uma preocupação com invasão de residências. Nesse momento, a preocupação muda, não? Assim, fora da temporada, embora a gente tenha essa preocupação patrimonial, sim, com a invasão, furto de residências, a gente monitora esses crimes muito de perto e para a gente acabam sendo interessantes a adoção de algumas estratégias. A mais famosa nos últimos tempos tem sido a expansão de programas de vizinhança solidária para a gente acompanhar essa questão, principalmente patrimonial. A gente tem a população residente, que é bastante considerável também, e no período fora de temporada, como eu falei anteriormente, a gente não pode descuidar em momento nenhum de todo o leque que a gente tem de indicadores criminais. Durante o período de Operação Verão, os delitos que o Coronel Cássio citou, especialmente pequenos furtos, roubos, aquelas ações oportunistas próximas à orla ou nos períodos noturnos, aqueles fatos que acontecem nos centros, nos locais onde as pessoas vão para se divertir no período noturno, essa preocupação existe e a gente trabalha forte com ela também. Mas sempre sem esquecer de outros delitos graves que podem ocorrer também, seja pela circulação das pessoas ou seja pela oportunidade que vai surgindo. O Coronel Cássio observou muito bem, as pessoas vêm para o litoral, procuram os locais de turismo bastante relaxadas, com o espírito bastante modificado daquele período que elas têm normalmente durante o ano. E esse relaxamento é interessante, é importante que as pessoas estejam no modo de férias, como o coronel citou aí, mas a gente tem uma preocupação muito grande, e às vezes até a importância de um programa como esse que a gente participa hoje, que as pessoas não descuidem da própria segurança, ou não descuidem das atitudes que elas vão tomar durante o verão, porque essas atitudes podem resultar em oportunidades para o crime ou mesmo para acidentes, incidentes, afogamentos, e a gente tenta trabalhar em diversas frentes para evitar tudo isso aí, para diminuir a possibilidade desses acontecimentos. Então, a gente tem sim, né, resumindo, a gente tem sim a preocupação com esses pequenos crimes patrimoniais, com questão de residências, a gente tem a preocupação com o relaxamento que as pessoas têm, que elas relaxem com a própria segurança, seja na questão criminal, de acidentes, afogamentos, e a gente mantém também
uma atividade, uma atenção muito grande para aqueles outros crimes que já acontecem, os crimes mais graves, os crimes contra a pessoa, que a gente também tem que trabalhar para prevenir e tentar impedir que aconteça. Coronel, uma outra questão, nesse mesmo sentido do que salientou o Major Nogueira, para que as pessoas prestem atenção, se cuidem, na verdade, né? Existe uma diferença, Coronel Cássio Araújo, do turista que é da capital e do turista que é do interior, especialmente esse turista do interior mais tranquilo, mais pacato, de locais mais pacatos, e que tem uma percepção diferente da criminalidade nos grandes centros, nas grandes cidades. Quando junta todo esse pessoal no litoral, eles têm percepções diferentes. Nesse aspecto que destacou o Major Nogueira, importante se cuidar. Não, é interessante a sua pergunta, sim, porque existe uma diferença, né? As pessoas, elas vêm para a praia e aí, eventualmente elas estão mais tranquilas, e isso faz com que ela não tenha aquela autoproteção que a gente gostaria que tivesse. Ela fica mais tranquila, fica mais relaxada, leva um telefone de alto valor para a praia, vai para a praia, leva corrente, leva relógio. Isso aí, o residente normalmente não faz isso com habitualidade, né? As pessoas estão aqui. Por quê? Quando você tem uma praia muito lotada, e nós temos algumas praias que ficam muito cheias durante esse período, lá no Guarujá, lá na Praia Grande, praias que ficam realmente muito cheias. O marginal, ele vai ali à procura de oportunidades, né? Ele vai ali andando na praia, como se fosse um turista também, como se fosse um banhista, sempre à procura de uma oportunidade. E, normalmente, a pessoa distraída é que produz essa oportunidade para ele. Agora, para esse trabalho, a tecnologia, cada vez mais presente, ajuda mais para a identificação dessas pessoas que estão pela praia, né, se passando por uma coisa que, na verdade, são outra, né? Drones, câmeras, enfim, como é que isso tudo, a partir da tecnologia, pode ser observado, Coronel? Nós temos monitoramento das principais praias, elas estão monitoradas. Você tem policiais nos centros de monitoramento, daqueles municípios que possuem o monitoramento dessa faixa de areia. Nós vamos atuar esse ano aqui com 3 viaturas de grande porte, que são os BOIs da Polícia Militar. Vai ficar uma no Guarujá, uma na Praia Grande e outra aqui em Santos. Essas viaturas, elas têm câmeras também que serão utilizadas. E nós também vamos trabalhar com drones. Nós teremos uma equipe de drone por município aqui na nossa região. Então, esses drones, eles vão fazer um patrulhamento, né? Um patrulhamento e um monitoramento bastante interessante. Eu tenho certeza que isso vai ser uma inovação que vai ajudar bastante a gente na identificação desses marginais. Major Nogueira, em relação... existe uma diferença acentuada, né, entre o litoral sul e o litoral norte do ponto de vista geográfico, né? Aí, por exemplo, no litoral norte, o trabalho com bike pelos policiais militares é um pouco mais difícil do que nas regiões mais planas do litoral sul, né? Sim, sim. A gente tem uma diferença geográfica que a gente já conhece, que a gente procura se adaptar, e em alguns momentos ela acaba sendo favorável ao nosso trabalho, em outros momentos ela cria situações diferentes. Eu não diria dificuldades, né? Assim, são questões que a gente tem que se adaptar, não só com relação ao policiamento com bicicletas, mas mais recentemente a questão de quadriciclos e outros veículos. E até é importante que seja de conhecimento de todos que na semana passada, por exemplo, uma equipe nossa aqui do 20º Batalhão, juntamente com o pessoal aqui do CPI 1 de São José dos Campos, esteve visitando o Coronel Cássio e os oficiais lá do CPI 6, para que a gente conheça, troque informações, troque experiências e traga para cá também tudo aquilo que for possível, adaptável. Essa troca, as reuniões de planejamento são feitas em conjunto também, então a gente procura aplicar tudo, trazer tudo aquilo que for aplicável que ocorre no litoral sul, também aqui para o litoral norte, para ter esse funcionamento. Então, como a gente
vinha falando da questão do aprendizado, das operações, a gente tenta trazer sempre de um ano para outro novidades, replicar, refazer algumas situações. Então, a gente pega, por exemplo, a gente tem praias aqui que, embora a gente não consiga estar, foi citado por você aí da questão da bicicleta, está em todas as praias, por questão de distância, dos recortes do litoral, a gente trabalha com algumas unidades específicas em locais de maior movimento. Então, a gente tem, por exemplo, a Orla de Caraguatatuba, que nos permite esse tipo de policiamento. Em Ubatuba, a Praia Grande, as praias mais centrais que nos permitem também, alguns pontos em São Sebastião, na Ilha Bela, a gente tem o aporte aqui, trabalha junto com as prefeituras, tem algumas atividades aqui como atividade delegada. Então, da mesma forma como acontece no Litoral Sul, a gente vai procurando aliar as ferramentas que a gente tem, a observação, a criatividade, para oferecer um serviço maior, uma quantidade maior de serviço de qualidade para a população. Coronel Cássio, as orientações para os viajantes, para os turistas, no sentido do seguinte: os cuidados desde o momento em que se carrega o carro para pegar a estrada e ir para o litoral. O que a gente tem que prestar atenção? Porque muitas vezes você pode pegar um congestionamento na estrada, a gente sabe também dos riscos que existem nesse momento, e criminosos se aproveitam. Como é que o turista deve se comportar? Bem, o ano passado nós fizemos algo em torno de 30 vídeos muito curtos, vídeos de 30, 40, 50 segundos, com dicas de segurança. Esses vídeos estão aí nas redes sociais de todos os batalhões daqui do CPI 6. Esse ano nós já começamos esse trabalho e pretendo reeditar aqueles vídeos e lançar novos vídeos com dicas de segurança. Então, eu sugiro para o colega que esteja nos ouvindo que procure aí as redes sociais desses batalhões daqui do CPI 6, dê uma olhadinha lá, vai ter muitas dicas de segurança que foram feitas pelas sessões de comunicação social dos nossos batalhões. E faremos outras também. Mas, em linhas gerais, esses vídeos são mais específicos, mas, em linhas gerais, é aquilo que a gente já tem de intuição de cuidar do nosso veículo, cuidar das nossas crianças. Acredite se quiser, nós temos muitas pessoas que perdem crianças na praia, não estão acostumadas com praia lotada. A criança, ela anda 10, 15, 20 metros, ela já perde referência em algumas das nossas praias aqui. Sobre isso é legal falar, fazer apenas um adendo. Os nossos policiais vão receber em torno de 30 fitas cada um para eles distribuírem durante o patrulhamento, fitas para colocar o nome da criança e um telefone de contato caso a criança venha a se perder. Sem contar as orientações que nós fazemos mesmo na faixa de areia, que eu acho que é a mais importante, aquela informação tete a tete ali. Então, os cuidados com os carros, os cuidados com os pequenos e os cuidados também com seus pertences. Claro, isso é uma decisão pessoal, mas a gente recomenda que as pessoas não levem objetos de alto valor para a praia. Procure levar ali um dinheiro que tem uma perspectiva de gastar apenas ali no momento. Não leve relógios caros, não leve celulares caros, de alto valor agregado. Isso aí acaba sendo aquela oportunidade que a gente falou anteriormente, né? Essa ideia de identificar as crianças com fitas é uma medida inédita feita pela Polícia Militar. Aliás, é uma medida que poderia ser tomada por pais, por responsáveis, já levar a criança com esse tipo de identificação para evitar qualquer problema e que, quando isso acontece, pelo amor de Deus, é um terror. Sim, é uma situação muito grave para qualquer pessoa. Quem já perdeu o filho em supermercado por 30 segundos sabe o que eu estou falando, né? Você imagina você perder na praia, né? Uma área pública numa praia. Mas as pessoas costumam ser muito solidárias quando encontram as crianças, discam 90. Nós temos vários registros aí do ano passado. Essa medida ela não é inédita, ela já foi feita antes, ela perdeu um pouco de energia, mas esse ano nós conseguimos licitar e comprar essas etiquetas para poder distribuir para os nossos policiais. Então, o policial, quando ele vem trabalhar aqui na operação, ele vem de outras cidades, do estado de São Paulo,
ele recebe um treinamento, é um treinamento de um dia, são 2 dias, na verdade, treinamento, e uma das instruções é justamente sobre essa. Como atuar e como falar e como instruir pessoas para que não percam seus filhos, e na hipótese dessa perda, né, momentânea, como deve se portar, procurar uma base comunitária na faixa de areia, procurar uma viatura que esteja num ponto de estacionamento ali na faixa de areia e já alertar. Major Nogueira, nesse aliar de ferramentas que você destacou na sua resposta anterior, a gente também tem que destacar o trabalho conjunto de vocês com o policial militar rodoviário. Eu destacava a questão da importância das ações nas estradas e do comportamento do turista nas estradas. Como é que é essa conexão entre vocês e o policial militar rodoviário? Mauro, vou responder já na sequência, só tranquilizando aí a população que a iniciativa está sendo aplicada aí pelo Coronel Cássio lá no CPI 6 também vai ocorrer aqui no 20, né? Dentro da estrutura da Polícia Militar, a nossa unidade aqui é um batalhão de Polícia Militar. O Coronel Cássio responde por um degrau acima, um comando de policiamento. Então, se eu não estiver enganado, o coronel pode me ajudar, mas o coronel tem 6 batalhões similares ao nosso lá na região do Litoral Sul. Então, até por esse motivo, a gente se socorre bastante, conversa bastante, busca muitas orientações lá com os 6, assim como fazemos aqui também com o CPI-1, que é o mesmo nível nosso aqui na região de São José dos Campos. Então, o trabalho com as fitas de identificação, as iniciativas que têm sido tomadas no Litoral Sul, a gente procura buscar também, busca orientação, segue a mesma linha, aplica aqui no Litoral Norte também. Em relação ao trabalho nosso em conjunto com a Polícia Rodoviária, é um ponto bastante interessante de ser abordado, porque esse trabalho começa já na descida, ou na chegada dos turistas, né? Cheguem eles pelas rodovias que a gente tem que trazem os turistas aqui para a região, a rodovia dos Tamoios, a rodovia Oswaldo Cruz, rodovia dos Tamoios que desce de São José dos Campos para Caraguatatuba, Oswaldo Cruz que desce de Taubaté para Ubatuba. E também no trânsito que é feito, no tráfego que é feito, dos turistas que descem, às vezes, por Mogi das Cruzes, seguem por Bertioga, área do Litoral Sul, e passam para o Litoral Norte, ali em São Sebastião, na região de Boiçucanga. O trabalho tem sido feito também de uma maneira muito próxima, coordenada, e é interessante a gente abordar essas questões, que normalmente durante o período de verão a gente desenvolve ações, por exemplo, como Operação Direção Segura, que é a operação de verificação dos condutores com relação às condições para dirigir, e para evitar que eles dirijam aí após terem feito uso de bebidas alcoólicas. E a população, às vezes, se pergunta, fala, puxa, mas por que está fazendo uma operação dessa ao invés de procurar combater o crime? E é importante que a gente lembre a população, que a gente converse com a população, que quando fazemos operações dessa natureza, seja em conjunto com o policiamento rodoviário, seja em conjunto com o Detran, seja nas nossas áreas urbanas, a gente faz justamente para garantir a segurança desses motoristas e dos demais usuários da via, porque num acidente de trânsito pode ser envolvido o motorista, podem ser envolvidas as pessoas que estão dentro do seu carro, assim como outros condutores ou outros usuários da via, pedestres, que não estão sequer sabendo do uso de álcool por essa pessoa e podem ser vitimados por ela também. Então, é uma situação, uma realidade ali que também envolve a segurança pública e que a gente procura atuar bastante. Então, de forma resumida, a gente pode dizer assim, que a gente atua na movimentação desses turistas, na chegada, na hora que eles vão embora, no trabalho conjunto para evitar que a gente tenha roubos, furtos em eventuais congestionamentos, e também no momento do tráfego, da circulação de pessoas, para que elas façam o bom uso das rodovias ou o bom uso das nossas ruas e avenidas, de maneira a garantir a segurança de todos. Faltando 26 minutos para 13h. Agora, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nesse espaço, sempre essa conversa sobre a segurança pública, e hoje estamos tratando da Operação Verão 2021-2022, que vai colocar, ou já colocou, né,
todos os nossos policiais militares de prontidão para a proteção dos turistas que vão se dirigir às praias, vindos aqui pelas estradas que ligam a capital, ao litoral, ou o interior à capital. A gente vai fazer uma pausa rapidinho agora, para o intervalo, e a gente volta na sequência, depois da mensagem do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 24 minutos para 13h agora, a gente segue com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sobre a segurança pública no Estado, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e a nossa conversa aqui com o Coronel Cássio Araújo. Ele comanda o policiamento do interior, o CPI 6 em Santos, e o Major Nogueira, que coordena. Ele é o coordenador operacional do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o 20º BPMI, que fica em Caraguatatuba. Coronel, a gente falava anteriormente sobre o turista que pega a estrada e vai de carro, né? A gente precisa falar também do turista que não tem carro e que vai para as rodoviárias e seguem de ônibus, né? As orientações para esses, quando chegam lá, quando chegam nos seus destinos. As orientações são basicamente as mesmas, né? Nós estamos começando um trabalho, conversava até agora de manhã sobre isso, também para fazermos um trabalho de orientação nesses veículos de transporte, mas as orientações são basicamente as mesmas. Existe uma cultura de alguns lugares aí que é o bate-volta, né? O pessoal que pega a condução, vem para cá e volta no mesmo dia. E tem também a pessoa que vem para cá de condução, viaja de ônibus para cá e acaba ficando em algum sistema hoteleiro ou mesmo em casas de família. Aí, isso para a gente não tem muita distinção sobre isso. Nós estamos apenas preocupados que essas informações, que essas dicas de segurança cheguem até esse público também. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho no sistema público de transporte. Conversava ainda há pouco com o Coronel Luciano, que é o comandante do bombeiro aqui da Baixada Santista, litoral, inclusive do litoral norte também. Eles já estão fazendo esse trabalho e nós vamos fazer juntos também esse trabalho de divulgação. Agora, para falar um pouco sobre o local onde vocês estão, né? Coronel Cássio, vocês aí do CPI 6, eu vou até ler aqui, o CPI 6 é responsável pelo policiamento de uma área que engloba mais de 25 cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, né? Como é que começa o CPI 6? Em que momento se identificou a necessidade deste comando para cuidar de toda essa região? Vamos falar um pouquinho dessa história. Bom, o CPI 6 ele tem mais de 40 anos. A área de abrangência dele é a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Para os colegas entenderem, a gente seguindo a faixa litorânea, começa em Bertioga e termina lá em Cananéia, Ilha Comprida. É uma faixa bastante extensa, é uma faixa onde você tem muitas praias, você tem praias, tem uma diversidade de praias, de geografia nessas praias também, você tem praias de grande extensão, como, por exemplo, Praia Grande, que é um dos recordes, né? Em termos de pessoas, são de 25 a 26 quilômetros, ou mesmo Ilha Comprida, né? Que tem esse nome aí, não é por acaso, são quase 70 quilômetros de faixa de areia que precisam ser patrulhados. É por isso que nós fazemos o máximo para colocar o policial militar motorizado. Então, nessa operação, nós praticamente não teremos policiais a pé, fazendo policiamento a pé. Nós teremos todos eles ou em bicicleta, quadriciclos ou motorizados com viaturas 2 rodas ou 4 rodas.
Major Nogueira, para falar da história também do 20º BPMI, né, que vai completar 43 anos de existência, é a unidade responsável pelo policiamento que faz a prevenção, né, o policiamento ostensivo e fardado em todo o litoral norte paulista, não é? Sim, sim, o 20º Batalhão, como batalhão, ele é de 1979, né? Como batalhão de polícia militar, e como todas as unidades da polícia militar, ele passou por estruturas diferentes antes de chegar a esse ponto. Ele foi, durante um bom tempo, ele foi sediado em São Sebastião, que é o primeiro município que a gente tem vindo do litoral sul, na direção do sul para o norte, né? E, mais recentemente, a sede foi transferida para Caraguatatuba, que é um pouco mais central e que foi considerado assim o município que estrategicamente receberia melhor a sede do batalhão. A gente tem a sede de uma das nossas companhias em São Sebastião, onde ficava anteriormente o batalhão. A gente tem uma sede de um pelotão, que é uma fração um pouco menor em Ilhabela, uma região muito peculiar, muito característica, que a gente também tem o policiamento. Temos uma companhia em Caraguatatuba, e estamos inaugurando agora, atualizando a nossa estrutura com uma companhia de força tática aqui em Caraguatatuba, e temos também o policiamento responsável por Ubatuba, que é o nosso município que vai fazer divisa com o litoral do Rio de Janeiro. Diferente do litoral sul, a gente não tem praias de extensão, a mesma faixa de areia com extensão tão elevada, mas a gente tem um grande número de pequenas praias. Então, para isso, a gente precisa adaptar a nossa estrutura para estar chegando a todos esses locais, em alguns momentos fazendo a escolha de programas de policiamento que possam fazer esse atendimento, mas como a gente já falou algumas vezes, a gente busca também a experiência com o uso de quadriciclos, a gente utiliza bicicletas, a gente vai tentando diversificar as nossas formas de atuar para poder chegar nos locais maiores e nos locais menores também. Agora, você não é de Caraguatatuba, você já, ao longo da carreira militar, atuou em outras situações também, né? Você passou pelo interior, não é? Eu sou natural de Guaratinguetá, que é um município aqui do Vale do Paraíba. A gente frequenta bastante Ubatuba, Caraguatatuba de férias também. A gente vem no modo férias de vez em quando para cá também. Mas já tive a oportunidade de trabalhar em diversos locais, região de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Suzano. Tive a honra de trabalhar em Santos, lá onde está o Coronel Cássio. Hoje eu tive a honra de trabalhar em 2007. E aqui na região do Vale do Paraíba eu já trabalhei em Jacareí, em Taubaté, mais tempo passei em Lorena e Guaratinguetá, fui comandante da Companhia de Guaratinguetá, comandante da Companhia de Lorena, e desde o ano passado eu estou aqui em Caraguatatuba. Como a gente conversou fora do ar, eu estou vendo essa passagem aqui como uma grande possibilidade de retribuir para a comunidade aqui, que sempre me recebeu como turista, retribuir agora trabalhando em prol da comunidade aqui de Caraguá, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Coronel Cássio, e a sua atuação na Polícia Militar, sempre em Santos ou em outros locais também? Não, eu já trabalhei aqui apenas em serviço operacional. Eu servi no Choque durante alguns anos e lá a gente vinha trabalhar aqui, inclusive durante a Operação Verão, né? Então, é uma região que eu conheço bem, tenho parentes aqui, morei aqui na minha adolescência, mas é uma região que nós estamos conhecendo mais ainda no seu grau de detalhe. A equipe de policiais aqui é excelente, nós temos uns policiais que conhecem a região, conhecem as características, é uma região que tem características únicas, e eu acredito que vai dar tudo certo aí na nossa Operação Verão. Nesse trabalho, Coronel Cássio, de aliar ferramentas e juntar esforços, recursos humanos, o aporte de pessoal aí para baixo para a Operação Verão, como é que é feito, qual que é o critério, né, para vocês selecionarem esses recursos humanos? Porque, vamos supor, vocês trazem policiais da capital, que não tem necessariamente o conhecimento de toda essa região. Como é que é esse estudo que eles precisam fazer previamente para saber como é que eles vão atuar, como é que eles vão trabalhar na Operação Verão? Olha, aí eu vou fazer uma propagandazinha da Polícia Militar, né? O policial militar, ele é uma pessoa
que tem uma capacidade de adaptação que você não vê na maioria das outras carreiras. O policial militar, ele é eclético, ele sabe trabalhar, e a própria polícia é uma polícia que tem extremamente eclética, vários tipos de conhecimento, vários tipos de ação. Então, o policial militar, ele não se aperta para trabalhar aqui, não. E, é claro, você acaba dando uma instrução para ele que é para falar de alguns detalhes, né? Dos nossos horários, das principais características de crime, que às vezes é um pouco diferente, da forma de tratamento, que às vezes é um pouco diferente, mas, assim, são detalhes. O policial militar que vem servir aqui, ele se sente muito, muito à vontade para fazer polícia de qualidade, prender bandido, que é aquilo que o turista ou o morador mais quer, né? E prevenir o crime, que é aquilo que a gente faz. Aliás, os indicadores criminais nossos estão em queda já há bastante tempo. Conseguimos, com esse trabalho de todas essas equipes, manter os indicadores em queda. Mas, para te responder com um pouco mais de especificidade sobre a Operação Verão, quando eles vêm para cá, eles recebem, são 2 dias de instrução. Eles recebem um dia de instrução logo na chegada e depois, mais ou menos no meio da operação, eles recebem o segundo dia de instrução. Sim. Ainda naquela questão, Major Nogueira, desse trabalho conjunto de vocês com a Polícia Militar Rodoviária, sempre tem uma dúvida em relação a essa questão do que portar em termos de documentação no momento de uma parada, de uma fiscalização pela Polícia Militar na estrada. Principalmente mais recentemente, que essa questão dos documentos do carro, isso tudo mudou, né? Hoje em dia você não tem mais aquele documento emitido pelo Detran, você imprime em papel, esse papel é obrigatório, o proprietário motorista do carro ele tem que levar isso com ele, ou essa obrigatoriedade caiu, até porque, por meio da tecnologia, o policial, no momento da abordagem, tem condição de saber se aquele carro está licenciado, se ele está com os impostos em dia e tudo isso. Como é que isso funciona agora? É uma dúvida muito comum das pessoas. É uma pergunta excelente. Até fazendo um destaque, agora eu não me recordo se o CPI 6 passa por essa situação também, mas aqui a gente tem um trecho alguns trechos das rodovias que são de competência da Polícia Rodoviária Estadual e alguns trechos de rodovia, principalmente da rodovia Rio Santos, que são de competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente tem o trabalho, o contato, a ação em conjunto com as 2 polícias, né, com a Polícia Rodoviária Federal também, e a pergunta sua é muito pertinente, porque é uma dúvida que as pessoas têm, procuram a gente, procuram os policiais rodoviários, policiais de trânsito para tirar, e é uma oportunidade muito boa da gente falar. O Código de Trânsito Brasileiro, eu só vou ficar devendo agora o número dos artigos, porque esses é um pouco mais difícil da gente decorar. Mas o Código de Trânsito Brasileiro ele prevê que os documentos de porte obrigatório seriam a certidão a Carteira Nacional de Habilitação e o documento do veículo. Aí tem uma resolução, que, se eu não me engano, é de 2016, 2017, é a questão da adaptação às tecnologias, que prevê que o motorista poderia ter a via eletrônica do seu documento. E mais tarde, uma outra resolução, tendo em vista que os documentos deixaram de ser emitidos por certidão, ela deixou de tornar obrigatório o documento do veículo, desde que o local permitisse uma consulta pelo policial militar, pelo policial rodoviário, da propriedade daquele veículo, principalmente da situação de regularização daquele veículo. Dentro dessa condição atual que a gente tem, a sugestão que eu passo para o motorista é que ele faça a impressão, é possível que ele imprima uma via daquele documento, que tem um leitor um leitor do código de barras do documento, ele pode fazer essa impressão e porte essa via do documento com ele. Porque, principalmente quando a gente fala de rodovia, não são todos os locais ainda em que é possível fazer a consulta online, né? Consulta pelo nosso rádio, pelos nossos sistemas embarcados,
da propriedade, da condição de regularidade desse veículo. Então, o motorista vai estar mais tranquilo e mais seguro se ele fizer a impressão do documento e carregar com ele. Ele pode ter o documento eletrônico também, normalmente pelo smartphone, que permite ao policial fazer a consulta. E é importante que a população entenda que a consulta que o policial faz e a vistoria que o policial faz, se naquele momento causa um pequeno atraso, um pequeno incômodo, é nessas vistorias que o policial militar garante ou diminui a possibilidade de um bem que você tem, que eu tenho, que o ouvinte tem, de que esse bem possa vir a ser furtado, possa vir a ser levado para outra região e você seja privado desse bem. Então, as nossas fiscalizações, quando a gente fiscaliza, quando a gente vai observar eventualmente a placa, o chassi, os sinais de identificação do veículo, é justamente para se aquele veículo for um veículo furtado ou roubado, para que esse veículo não circule mais, para que você não perca o seu bem, para que esse veículo não seja usado para o cometimento de novos crimes. E quando a gente faz a operação, o criminoso está vendo que está tendo operação ali, ele está vendo a atuação da polícia e ele vai se sentir menos seguro, confortável para cometer esse mesmo crime. Então, é uma operação ali que ela tem o efeito direto de impedir que esse veículo furtado, roubado, circule, e, ao mesmo tempo, ela tem um efeito indireto que faz com que o criminoso que eventualmente esteja indo para aquela região para furtar, para roubar um carro, ele se sinta desmotivado a fazer isso. A resposta lá no início, então, carregar consigo, levar consigo sempre a carteira de habilitação devidamente atualizada, regularizada, e sendo possível, mesmo que hoje a gente tenha essa questão aí da não obrigatoriedade do porte de documento, desde que o local permita uma consulta, como a gente está falando de estradas, na estrada nem sempre a tecnologia vai permitir essa consulta. Então, é importante que se tenha uma identificação do veículo para permitir ao policial que faça seu trabalho de fiscalização. Sim, ficou claro. É importante que o proprietário, o motorista, tenha o documento do veículo, porque pode ser abordado num local da estrada onde não tenha sinal de internet para fazer a verificação. Que não possa ser feito. A pergunta era porque muita gente tem o receio e fala, bom, eu não tenho o documento comigo aqui, mas eu tenho a minha habilitação e eu tenho o carro regularizado em todos os aspectos. E aí, de repente, eu posso sofrer uma multa por não portar os documentos, embora esteja tudo de acordo. Essa geralmente é a dúvida das pessoas, né? Na área urbana, normalmente a gente consegue fazer a consulta do veículo e a resolução prevê justamente isso, em local em que o fiscal, né, o policial militar, possa fazer essa verificação. Então, eu vou sugerir para as pessoas aquilo que eu faço. Eu tenho a cópia do meu documento comigo, né, aquela impressão que a gente faz, uma folha de sulfite, que permite ao policial que faça o trabalho dele. Eu acho que é mais seguro que eu ande com essa cópia. A lei hoje ela prevê mais garantida. Ela prevê o documento que o sujeito não pode abrir mão de portar é a Carteira Nacional de Habilitação. E o documento do veículo eu ando com ele para permitir que o policial militar que me aborde, eu, mesmo sendo policial, eu estou sujeito às mesmas regras, eu sou abordado, eu apresento os documentos da mesma forma, e toda vez que eu sou abordado, eu apresento a minha carteira de habilitação e apresento o comprovante do meu veículo. Bem, afinal, a lei vale para todos. Agora, gente, perguntando da nossa audiência... Coronel Cássio, Ângela Pereira está com a gente no nosso Facebook, pergunta, a preocupação dela em relação a esses golpes envolvendo o Pix, né? Que tem feito crescer ainda mais os roubos de celulares. E aí ela pergunta como fazer para diminuir o problema do roubo de celulares, principalmente nas ciclovias das orlas, né? Muita gente dando sopa, né, como se diz no popular, com o celular na mão, vem um ciclista e já era. A faixa de areia, não só nesse período de veraneio, mas a faixa de areia é alvo do nosso patrulhamento diuturno. Nós fazemos muitas prisões desses indivíduos, temos algumas prisões, algumas emblemáticas aí desses indivíduos, e nós temos tido, em relação a outras áreas do estado de São Paulo, até que o nosso número desses crimes relacionados ao Pix, como a mídia tem falado, eles têm caído sensivelmente. A sugestão sempre é que antes de você sacar o telefone, nessa hipótese, como você falou do ciclista, antes de você sacar o telefone, você procure um local apropriado para fazer isso.
A pergunta aqui da Isabela Maluf, está acompanhando a gente pelo Instagram. Major Nogueira, ela quer saber como é que é feito o policiamento marítimo, especialmente na região de Ilhabela. E aí eu acrescento o seguinte aqui, aí por minha conta na pergunta dela, até onde vai o policiamento marítimo feito pela Polícia Militar e o que é responsabilidade da Marinha Brasileira? Major? Estava anotando aqui para não esquecer os pontos. Olha, essa é uma questão extremamente, como que a gente pode dizer, não chegaria a ser polêmica, mas há dúvidas mesmo. Eu só vou pedir licença antes de responder a pergunta da ouvinte, para destacar aqui um ponto que a gente acabou não entrando, pelo menos aqui no litoral norte, para acomodação e para questão de estrutura, monitoramento, diversos pequenos temas que a gente tem que resultam em segurança pública, a gente tem uma participação muito grande aqui dos poderes públicos municipais, das prefeituras, que é uma parceria que vai desde a instalação de câmeras, desde monitoramento de alguns locais, do trabalho para fazer iluminação, limpeza de pontos que a gente considera importantes, até durante a Operação Verão, o apoio e o auxílio para a acomodação dos policiais que vêm trabalhar aqui com a gente. Então, para que se tenha uma ideia, a gente tem um efetivo aí próximo, um efetivo normal, próximo de 400 policiais militares que trabalham com a gente durante o ano inteiro e recebe perto de 600 policiais durante a Operação Verão. A acomodação, a qualidade na acomodação desses policiais militares passa aqui para a gente bastante pelo trabalho da prefeitura, que vem trabalhando com a gente o ano inteiro também para acomodar esses policiais, para oferecer condições adequadas para eles. Eu acho que com um canal potente de comunicação como a gente está utilizando hoje, seria uma falha da nossa parte se a gente não destacasse o trabalho que as prefeituras fazem no sentido de nos auxiliar na acomodação desses policiais. E também monitoramento de praia, trabalho com as secretarias para fiscalização e tantas outras que eles fazem. Então, fica aqui já de pronto meu agradecimento, meu elogio às prefeituras de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, no sentido de nos apoiar. Com relação ao policiamento, importante registrar, a gente, serviço público normalmente convive com muita cobrança, com muita crítica, e quando tem esse acerto é importante que a gente mencione também, registre e leve sempre ao conhecimento da população. Em relação ao policiamento marítimo, é um assunto que tem sido tema de debate, bastante debate aqui no litoral norte. A gente trabalha com algumas equipes da Polícia Ambiental que fazem o trabalho embarcado. A gente ainda não tem o trabalho de equipes embarcadas aqui na nossa região. Há um trabalho feito pela Marinha que é feito na questão do policiamento e da fiscalização que a Marinha realiza também. A própria legislação ela tem pontos ainda a ser que devem ser esclarecidos, que eu acho que foi a pergunta do ouvinte, até onde vai, qual a competência. Há um estudo para desenvolvimento de atividades embarcadas aqui no litoral norte, mas hoje, efetivamente, a gente tem equipes da Polícia Ambiental realizando atividades embarcadas e tem equipes da Marinha do Brasil que realiza essas atividades também, já embarcadas, em embarcações também, visitando os barcos. O 20º Batalhão ainda não desenvolve nenhuma atividade dessa natureza. Coronel Cássio Araújo, Major Nogueira, vamos colocar aqui um ponto final nessa nossa edição. Agradecimento a vocês pela presença, pelos esclarecimentos de todo o trabalho feito pela Polícia Militar, especialmente aí no que tange a nossa Operação Verão 2021-2022, como vocês destacaram, que acontece todo o trabalho de planejamento ao longo do ano, mas que vai começar efetivamente no dia 8 de dezembro. O agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala, Coronel Cássio Araújo de Freitas, do Comando de Policiamento do Interior 6, em Santos, e o Major Geraldo de Castro Nogueira Neto, que é o coordenador operacional do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fica em Caraguatatuba. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado mais uma vez pela presença com a gente, prestando esse excelente serviço para a nossa audiência. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias.
Quem chega agora, Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, na Trianon, ele vai até as 2, depois tem o musical Trianon, e antes disso, a repórter Débora Mendonça vem ao vivo com as informações do trânsito para você escapar dos congestionamentos nessa sexta-feira aqui na capital paulista. Obrigado pela audiência, 1h em ponto, um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira.